Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela. E hoje eu tô feliz demais, porque vocês pediram a segunda parte desse podcast e, é claro, o que vocês não pedem que a gente não faz, né? Eu trouxe diretamente do Rio de Janeiro, chegou do Rio, já veio pra cá e eu tô muito feliz de trazer novamente a Carmozina. Olha aí, ó, que gata maravilhosa. Gente, que coisa boa voltar. Tô muito feliz, Isa, de ter voltado. Gente, o podcast dela foi incrível. E eu falei, nossa, não dá tempo de falar tudo que eu quero falar, então eu tenho que trazer pra fazer a segunda parte. Vocês estão pedindo de várias pessoas e estamos atendendo o primeiro pedido de vocês. E hoje o podcast vai ser muito especial. Vamos abordar diversos assuntos do mundo cristão. Então vai ser um pouco diferente, porque nós temos várias perguntas, inclusive que vocês mandaram. Então, assim, curiosidades, fatos, muita teologia, porque essa mulher é uma teóloga. Já tô aqui, ó, só falta o caderninho pra gente aprender, entendeu? Porque a mulher prega demais também, tá aí viajando o mundo inteiro, falando da palavra de Deus e a gente precisa aprender. Então, temos diversas perguntas aqui e eu já vou começar com uma. Posso começar, Carmo? Bora, pode começar. Tá preparada? Preparadíssima, vamos! Hoje em dia, as mulheres, elas têm se tornado, assim... tem tornado uma posição, tem sido colocadas em posições grandes dentro da igreja, né? Coisas que não aconteciam antigamente, verdade, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer pra você, biblicamente falando, existe pastora nos dias de hoje? Tá certo isso? Como que é? Olha, essa pergunta me é muito feita, né? Muita gente me pergunta isso. E, de verdade, eu fui querer entender esse negócio, né? E, enfim, muitas vezes quando se fala de pastor na igreja, na Bíblia, isso a gente precisa entender. Que fala da profissão de pastor, né? O pastor que cuidava de ovelhas. Agora, na questão do ministério, enfim, olhando para a construção que o apóstolo Paulo faz em suas epístolas, eu entendo que sim. Porque na epístola aos Gálatas, ele diz que não há distinção no corpo de Cristo. Nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher. Que todos estamos em pé de igualdade quando se trata de ser membro do corpo de Cristo. E na epístola aos Efésios, ele diz que os ministérios foram distribuídos para o corpo. Então, se os ministérios foram dados ao corpo para a edificação do próprio corpo, quem é esse corpo? Esse corpo é o escravo, o livre, o judeu, o gentio, o homem e a mulher. Então, eu entendo que na edificação do corpo da igreja, de acordo com a construção de raciocínio do apóstolo Paulo, todos que estão no corpo, que compõem o corpo, podem ir a um ministério para edificação do próprio corpo. E aí eu não estou falando de cargo, né? Porque a gente acabou confundindo o talento, o dom, a chamada com os cargos em si, né? Hoje a gente usa a nomenclatura que, por exemplo, não tem na Bíblia, como missionário, como alguns, né, que nem estão, e outras a gente até deixou para lá. Hoje em dia a gente não fala tanto em evangelista, não fala no cargo de profeta, a gente fala no dom de profeta, mas não fala no cargo de profeta. Mas os 5 ministérios que o apóstolo Paulo descreve, ele diz que o Senhor distribui para a edificação do corpo e diz que no corpo não há distinção. Então, se não há distinção, todos no corpo podem receber. É verdade. Então, tá certo. Eu acredito assim também, né, Carmo? Hoje em dia você recebe muitos comentários no seu Instagram, muitas pessoas se identificam com o conteúdo que você traz, com a pregação que você traz. E é uma pregação que eu vejo que é um pouco diferente de outras mulheres que eu também escuto. E eu gosto muito de você pregando, é uma pregação realmente diferente de outras pessoas também que eu escuto, que eu também gosto. E qual que você acha que é o diferencial que você vê dentro do seu estilo de pregação? Acho que tem 2 fatores aí que contam muito. Primeiro, porque eu acho que eu sou bem comum, assim, o fato de eu sempre apresentar exemplos do cotidiano, falar de coisas que acontecem em praticamente todas as casas, as pessoas elas vão se identificando, né? Eu sempre tive isso em mente, Isa, desde quando eu decidi estudar teologia, eu decidi que eu ia estudar
para pregar uma pregação que o PhD entendesse, mas que a senhorinha que não terminou o 2º grau, que aquela pessoa que não teve oportunidade de estudar também entendesse. Então, eu sempre tentei pegar os assuntos mais complexos da teologia e fazer com que ele se tornasse palpável para todo mundo. Então, eu gosto de pegar ali os exemplos do cotidiano, que era o que Jesus fazia. Todas as vezes que ele construía uma parábola, todas as vezes que ele fazia uma analogia, eram com coisas que estavam ali, que todo mundo via, era coisas do dia a dia, seja um odre, seja uma videira, fazia parte daquela sociedade. Então eu gosto de trazer a pregação para a parte prática, e isso faz com que as pessoas se identifiquem. Mas uma outra coisa que eu ouvi desde o início do meu ministério foi sobre a questão de focar mais na teologia e na palavra em si, do que nos usos e costumes femininos. Durante muito tempo, as pregadoras, né, não estou dizendo todas, não estou generalizando, mas existia um foco voltado para aquela coisa do cuidado sempre com o lar, sempre com os filhos, a esposa de alguém. Então, sempre falava para a mulher que estava no papel de ser esposa de alguém que tivesse um ministério. Nossa. Então, era tudo muito engessado, programado. Era uma pregação voltada para um único tipo de mulher e não alcançava as outras. Então, quando eu percebi isso, eu decidi pregar Bíblia e não um formato que se encaixe para uma casa X ou uma casa Y. E aí eu acho que isso acabou sendo um diferencial. Eu recebi, desde o início da minha itinerância, muito feedback sobre isso. Nossa, eu imagino, porque também tem as mulheres mães solos também, que sofrem bastante por não se ver encaixado naquele meio, né? Sim. Eu acho que tive até um podcast que a gente falou exatamente sobre isso. Que uma mulher que tá solteira, é mãe solo, e ela não consegue se encaixar, porque ela não é jovem para se encaixar com jovens. Ela também já não é tão velha para se encaixar no grupo das senhoras. Então, assim, ela fica um pouco perdida, né? Então, quando encontra alguém que vai pregar a palavra de Deus e nada de seguir como é que fala? Um passo a passo de como se tornar, de repente, né? Porque, na verdade, a gente acabava por unir a mulher ao seu estado civil. Então, a jovem era solteira, a de meia idade era a casada, e você era a viúva quando mais velha. Só que nem sempre é isso, né? Nós temos viúvas jovens, eu fui uma viúva jovem, nós temos divorciadas, que é dificílimo de se encaixar. Então, quando você prega a Bíblia, você alcança todas as pessoas que precisam da palavra. Agora, se eu só vou ensinar como se comportar dentro de casa, como criar filhos, e a mulher que não teve filhos? Como cuidar do marido? E a mulher que não tem um marido para chegar no fim do dia? Então, eu acho que, durante um tempo, nós confundimos a pregação direcionada para a mulher com usos e costumes do lar. E eu quis romper isso porque, sim, nós precisamos de instrução para os nossos lares, seja qual formatação for, se você é mãe solo, se você é viúva, se você é divorciada, mas eu não posso entregar isso de maneira engessada, eu não posso tirar alguém do nosso meio porque ela não se encaixa no meu imaginário do que a mulher tem que estar fazendo, do que ela tem que estar vivendo. Então, eu quis romper com essa barreira. Perfeito. Que o Senhor levante mais pessoas assim como você, né, Amém. Carla? No nosso meio, mulheres, né, posicionadas, falando teologicamente. Nossa, meu sonho. Amém. Falar igual essa mulher aqui, maravilhosa. Você acha que existe um estereotipo, assim, nas nossas igrejas? O que você acha? Existe em todos os lugares do mundo, né, da sociedade. E na igreja também. Eu demorei muito para enxergar isso. Fui percebendo à medida que eu recebia feedbacks como: eu nunca tinha visto uma mulher de trança pregar, eu nunca tinha visto uma mulher com cabelo natural, sem a escova, sem o alisamento, ministrar. E assim, isso é algo que está estampado, né? A gente tem diversos perfis de igreja, e tem alguns perfis que de fato a gente não vê. A negra, a gente não vê a trançada, a gente não vê, seja nos cartazes, nas chamadas. Então, as próprias mulheres me deram esse feedback, sabe? De não se sentirem representadas, porque, de fato, tem. Na verdade, tudo funciona por tendência, né? A roupa, o corte de cabelo, o estilo. E aí, se você meio que não vai na onda, você fica a par. E eu nunca entrei nessa onda, sabe? Eu sempre fui muito colorida, muito extrovertida. Sempre usei o cabelo que eu queria usar. E, enfim, isso foi fazendo com que essa identidade ficasse fortalecida. Não era uma forma de afronta. Sou eu. Se você me quiser, é assim. Se não quiser, não tem como. E aí eu fui, pela graça de Deus, alcançando espaços
que não tinha outras. Então, até hoje, eu escuto muito isso, sabe? Eu nunca tinha visto alguém como você ali. E quando eu olho para outros lugares, eu também não vejo alguém como eu. Então, eu acho que ainda tem, sim, um estereótipo que fecha portas e tudo mais. Isso serve até como uma dica ou um conselho para alguém que esteja nos escutando, que de repente não inicia o seu chamado ou queira viver a vontade de Deus por não achar que se encaixa naquilo, no padrão daquilo. Eu só vou começar a pregar se eu for igual a Carnot. Eu só vou começar a falar se eu falar igual a Viviane Martinello. Sim. Entendeu? Tipo assim, sabe? As pessoas criam várias limitações nas suas mentes por conta de todo esse padrão que existe, né? É um desafio. De fato, a gente vai encontrar mais barreiras do que o necessário, sabe? Eu posso falar isso porque já estou nessa caminhada há um bom tempo. E eu entendo quem acaba por se acovardar diante desse cenário. Mas eu costumo dizer que Deus ama os improváveis. Sabe? E ele gosta, o Senhor gosta de mostrar que ele usa quem ele quer. Eu vivi uma experiência muito interessante há uns anos atrás. Eu fui convidado para uma conferência de mulheres, uma conferência muito grande. Era numa outra cidade, não a minha. E eu fui dirigindo, eu e minha irmã, cheguei um pouco atrasada. E aí, quando eu cheguei nessa cidade, nesse ambiente, como eu disse, era uma conferência bem grande. E a pastora me recebeu na porta. E a gente entrou já para a primeira fileira, porque ia ser coisa rápida, o louvor já estava acontecendo, ela já ia me apresentar e eu ia subir para pregar. E aí, quando eu cheguei e sentei, eu não sentei, na verdade, eu apoiei minha bolsa na cadeira e quando eu me virei, tinha uma senhora na minha frente. E ela falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela, eu quero 2 tickets do almoço. Meu Deus. E aí eu falei, olha, eu não tô vendendo o almoço, mas eu vou ver quem tá vendendo pra senhora e vou te dar. E ela falou assim, não, eu tenho certeza que é você. E aí, Meu Deus do céu. eu e minha irmã olhamos uma pra outra e a pastora já tinha subido no púlpito. E aí ela, naquele momento ali, querendo comprar o ticket do almoço, de repente a pastora me chama e eu falei, olha, posso te ajudar depois? Depois eu juro que eu acho a menina da cantina pra você. E aí não é menosprezando a questão da menina da cantina, porque eu já fui. E se houver a necessidade na minha igreja, serei a menina da cantina vendendo almoço e tudo bem. Mas a grande questão é de perceber que na cabeça daquela senhora eu só poderia estar ocupando aquele lugar. Ela em momento nenhum pensou que eu era preletora. E aí quando eu subi e me apresentei meu livro e comecei a pregar, e ela foi assim, ficou bem constrangida. No final, ela se desculpou com a minha irmã, não veio até mim, porque eu fiquei tirando foto, conversando com as pessoas. E ela falou, olha, eu nem imaginava, não sabia, na arte não tinha foto, me desculpa. Mas assim, eu estava na primeira fileira com uma Bíblia dourada desse tamanho. Então, existe sim na cabeça das pessoas um lugar para a mulher negra, né? E isso nos impede, às vezes, de acessar. Então, eu entendo muitas vezes pessoas que se cansam e não conseguem, têm medo por achar que não vai alcançar esse lugar. Mas quem sabe o Senhor não te escolheu para justamente abrir esse caminho. Então vai, mulher. Chamada é chamada e o Senhor escolhe quem quiser. Eu sempre olho o exemplo de Davi, né? Para ser rei tinha que ser filho de rei. Davi não era filho de Saul, mas era a vontade do coração do Senhor. Então, às vezes, o Senhor vai quebrar paradigmas para colocar quem Ele quer no lugar que Ele quer e tá tudo certo. Exatamente. Esses dias eu vi até um vídeo de uma influenciadora, né? Não vou nem citar nomes, né? Que é uma mulher negra e ela foi pregar em uma igreja, né? E ela sofreu alguns racismos nessa igreja. E ela postou vários vídeos chorando, falando que ela nunca expõe isso, que ela já passou por algumas coisas e ela nunca expõe. Ela só falou porque realmente foi algo, assim, além pra ela e ela não tava conseguindo se controlar. Ela tinha que falar. Ela tinha pra não acontecer com outras pessoas. E tem né? dia que mexe com o emocional, né? Tem dia que você aguenta, mas tem dia que realmente abala. E você já passou por muitas situações assim na itinerância? Algumas específicas do desdém, sim, sabe? Eu lembro de uma igreja que eu estava ministrando, e aí, no término, né, da ministração, nós fomos jantar, e aí no jantar o pastor falou assim, menina, isso que você pregou, não sei se você tem noção, e ele falou muito entusiasmado, e eu até entendi que era um elogio. Mas as pessoas precisam repensar os seus elogios, porque às vezes eles são mais ofensivos do que elogio. E aí ele falou, menina, não sei se você tem noção, mas isso que você pregou é teologia pura. Você trouxe toda a cristologia. Eu falei, pastor, claro que eu tenho noção. Não sei como que o senhor acha que eu cheguei nesse lugar.
Mas eu estudei, eu não cheguei aqui do nada, não surgi do videogame com a purpurina. Eu me dediquei muito tempo. Então, eu percebo essa situação do desdém, do descrédito. Até você falar, até Deus te usar, para que as pessoas confirmem que, então vem de Deus, sabe? Isso acontece bastante. Fora situações assim, há pouco tempo, né? Tem menos de um mês, eu fui para Brasília para ministrar. Na volta, eu e minha irmã, uma mulher se recusou a sentar do nosso lado. Pediu ao comissário de bordo para que conseguisse um outro lugar para ela, o voo estava cheio, e ela sentou e dobrou a perna para não encostar na minha irmã. Minha irmã estava no banco do meio e eu no canto. Às vezes é chato abordar esse tipo de assunto porque as pessoas acham que é mimimi, as pessoas acham que é pauta política, as pessoas acham que eu estou deixando a teologia, a palavra, o reino para falar dessas coisas. Mas o que as pessoas se esquecem é que racismo é pecado. Quando eu discrimino alguém, seja por cor, por questões físicas, por qualquer motivo, é pecado. Eu estou diminuindo alguém que é a semelhança de Deus. Então, às vezes sim, eu não gosto de falar isso o tempo todo, porque representatividade sou eu estar lá. Quando eu estou lá, eu já estou representando. Mas às vezes é legal a gente abordar porque existe sim. Todo mundo precisa se analisar, porque às vezes a gente tem comportamentos que sim contribuem para isso. E precisamos entender que é pecado. Então, não é pauta política, não é questão de minorias, é uma questão da igreja. A igreja não pode excluir ninguém. Se Cristo nos redimiu para fazer parte do corpo dele, quem somos nós para decidir quem vai e quem não vai? Que tipo de cabelo se encaixa, que tipo de cor se encaixa. Então, é pecado. E como o pecado deve ser combatido. O óbvio precisa ser dito, né? Não precisa mesmo. Às vezes precisa ser dito, porque é complicado. As pessoas parecem que perdem um pouco a noção, né? Sim, do que é sim. certo, do que é errado. Mas também tem... É que eu percebo, né? Você até aborda, né, algumas perguntas no Instagram. Às vezes eu fico vendo lá e eu dou risada com as respostas da Carmo. Inclusive, gente, segue ela. Qual que é o seu Instagram? @Carmozina com Z, Joyce com Y. Pessoa mais fácil de achar. Muito bom o Instagram dela. Ela posta muitos vídeos interessantes. E sem contar que você vai aprender muito lá, tá? Toda hora aprendendo um texto bíblico novo. E também tem as perguntas que o pessoal faz, né? Ainda mais sobre essa parte. Mas também a gente percebe que existe muita militância em alguns assuntos, né? Dentro do... Mas, você tem que falar mais sobre isso. Sim. Você não tá representando porque você não fala, porque você não acha que é errado isso. Eu tenho certeza que as pessoas falam. Eu sempre fui muito cobrada desse lugar. Sempre fui muito cobrada. Inclusive, algumas pessoas me diziam assim, você se omite. Eu entendo que o meu chamado, e eu escolhi me posicionar na internet para falar do Senhor. O meu assunto principal que eu decidi abordar é falar sobre o reino, é falar sobre o evangelho. Então, eu vou bater nesta tecla. Agora, todo o que vem com isso, eu acho que o fato de eu estar lá, de eu já viver, de eu já estar, é uma representatividade. Quando há necessidade, eu falo. Quando me perguntam, eu falo. Quando eu tenho que motivar alguém, eu falo. Mas, como eu disse, o meu foco não é esse. E eu não represento todas as mulheres negras da Terra. Cada uma tem a sua opinião, cada uma tem as suas convicções e tudo mais. Eu entendo a importância do meu lugar, inclusive sinto falta de mulheres parecidas comigo em outros lugares, eu me senti mais segura. Eu ia falar, nossa, se ela está lá, eu vou conseguir chegar também. Mas não carrego esse peso nas costas, não, sabe? Eu acho que só o fato de eu enfrentar, e enfrento, olhares, exclusão, às vezes de perceber que não vou ser escolhida e você pensar, mas por que não? O que me impediu de estar ali? E você perceber que tem a ver talvez com a sua estética, é muito ruim. Então, só de eu lidar com tudo isso, eu acho que eu já estou representando, não é o suficiente? Com certeza. Então, você tá lá e é isso. Fala mais que 1000 palavras, né? Pois tá pois é. Mas o povo pressiona. Tem uma mulherada lá que fala, não, mas você tem que falar, você tem que brigar. Não, gente, tem que pregar o reino. E a unção vai me pôr em mesas que o Senhor selecionar e tá tudo certo. Exatamente, sensata. Olha só como ela é sensata. Você acha que existe machismo nas igrejas? Machismo, por vezes, disfarçado de doutrina, sabe? Existe. Na verdade, tudo que impera na nossa cultura, se a gente não vigiar, vai, de alguma forma, impregnar também no meio cristão, né? E nós, mulheres, sempre fomos do trabalho, né? A gente sempre trabalhou muito.
E trabalhamos na igreja. Tem mulheres que fazem muitas coisas, né? Trabalham de maneira muito profunda na igreja, mas acabam por não ter a honra do trabalho por conta do machismo impregnado. Então, sim, existe, é difícil, é triste, mas também consigo ver isso sendo um pouco, como que eu posso dizer, reformulado, sabe? A maneira como a mulher tem se posicionado hoje na teologia e tudo mais tem ocupado o espaço com respeito, né? Estamos ganhando o espaço, estamos conquistando. Então, acho isso muito legal, porque existe de fato, a gente vê, é uma realidade, não podemos fechar os olhos para isso. Sim, mas hoje eu percebo um pouco mais flexível, né? A mulher sendo honrada pelo trabalho que ela sempre prestou. Em várias situações, né? Que do dia a dia a gente vê um pouco de machismo, não somente nas igrejas, né? No mundo como todo. No mundo como todo, sempre tem. Até aquelas coisas, mulher bateu o carro, é mulher dirigindo. Sim. Sempre tem a ver com a mulher. Tudo que dá errado, às vezes, derrubou, foi a mulher. É uma acusação de incompetência disfarçada de brincadeira, né? Brincadeira. E como se eu fosse incompetente, não posso dirigir, não posso... Pode ter que dirigir o fogão. Vou te falar, dirijo melhor um carro do que o fogão. É isso. E, tipo assim, a mulher... a casa tá toda desarrumada. Não tem mulher nessa casa, não. Pois não tem mulher nessa casa pra arrumar a casa, não. E isso gera vários problemas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma grande quantidade de homens que são adultos disfuncionais. Ele não sabe preparar a própria comida. Isso não é não ter uma esposa, isso é ser disfuncional. Se você viajar sozinho, então você morre, né? Porque ninguém cuidou das suas meias. Então, assim, esse machismo disfarçado cria homens fracos e cria mulheres oprimidas. Então, não é saudável para a sociedade. Parece que às vezes inverte alguns papéis também, né? Hoje em dia tá tudo invertido. Tudo tá invertido. Tudo. Muitas mulheres... Tem aquela tal daquela frase que precisamos ser empoderadas o tempo todo, ser mulheres fortes e serem mulheres... E, tipo assim, biblicamente, a mulher tem que ser cuidada, né, pelo seu marido. É tantas coisas que a gente vai abordar, você vai falar melhor daqui, que eu até, sobre esse assunto, sobre a submissão, né, na igreja, que muitas pessoas falam, eu não vou pra igreja não, imagina. O pessoal fala que a mulher não tem que ser submissa o tempo todo, tem que obedecer o seu marido, tudo que ele falar é isso. É a impressão que as mulheres têm de mulheres que estão na igreja. Sim. E não entendem, né, porque na verdade o reino de Deus é difícil de entender quem tá de fora, né? É tudo. É por isso que contrário. É provar e ver. Você precisa provar pra entender, né, a dinâmica. E o que você entende sobre essa submissão da mulher dentro de um lar? Então, eu entendo que se você conseguir achar um marido que te ame como Cristo amou a igreja, tudo que você vai querer estar debaixo da missão dele, né? O que se é pregado sobre submissão é quase que uma escravidão, né? Um trabalho silencioso, solitário, desgastante, porque um trabalho, por exemplo, doméstico, ele nunca acaba. E se fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão da mulher que serve o tempo todo, que a submissão teria a ver com isso. Primeiro que da mesma forma que o apóstolo Paulo estabelece um comportamento para a mulher de estar debaixo da missão do homem, ele estabelece um comportamento para o homem de ter uma missão como a de Cristo. Então, se um homem tem uma missão como a de Cristo, gente... Meu Deus. E assim, eu costumo brincar que as pessoas atribuíram às mulheres o adjetivo de guerreira. Gente, eu não quero ser guerreira, não. Eu quero ser herdeira. Eu só sou guerreira porque tem guerra mesmo que vem até mim. Porque, de fato, estudar, dirigir, acessar, ter voz, tudo isso é maravilhoso. Mas eu amo, por exemplo, cuidar do meu lar. E amo mesmo cuidar do meu filho, esperar ele chegar da escola. Então, esse empoderamento pregado pelo meio que não entende a palavra do Senhor, nos fez perder coisas preciosíssimas. Então, eu acho que a submissão ela é leve quando o homem entende o seu papel, porque fica fácil a gente cumprir o nosso. Quando alguém tem uma missão, é muito mais fácil ficar debaixo da missão dele, né? A grande dificuldade é encontrar um homem com uma missão, né? Exatamente. Hoje em dia tá difícil. Minhas amigas solteiras, quem casou, brincadeira. Deus. Existe esperança pra você, em nome de Jesus. Você que tá assistindo o podcast, né? Tem esperança. A gente lança várias palavras sobre vocês. A gente recebe testemunho já de mulheres que encontraram um homem que honra, né, vocês. E aí eu preciso falar uma coisa. Eu sou mãe de um homem. Meu filho tem 3 anos, mas ele é um homem. E ele será um pai de família. E desde agora eu ensino para o meu filho o que é ser um provedor, o que é amar,
o que é cuidar, o que é entender que ele não mora com alguém, ele divide o lar com alguém. A casa também é dele, as responsabilidades também vão ser deles. Então, eu acho que falta para nós, mulheres, nos posicionarmos para criarmos homens que sejam bons maridos. Exato. Então, você, mulher cristã, cria um bom homem cristão. Sabe? Já vai ensinando os princípios e os valores, porque tudo isso se perde pelos lares disfuncionais, né? E eu vou te falar, Isa, essa política, esse discurso, tá botando uma carga tão pesada na gente. Muito pesada. E tá nos roubando tempos tão preciosos, sabe? Tempos com a família. Há uns dias atrás eu postei um vídeo no meu Instagram, e nesse vídeo eu fiz o seguinte comentário: estou fazendo comida para os meus homens. Brincando, né? Que era meu esposo e meu filho. E aí eu vi uma pessoa dizendo assim, eles são deficientes que não podem cozinhar? Fazer. Eu falei, não, meu esposo não é deficiente, meu filho tem apenas 3 anos, não ia cozinhar. Mas que tipo de mente você tem a ponto de acreditar que eu não posso servir uma comida para o meu marido, que inclusive trabalhou o dia inteiro para que a comida estivesse dentro de casa? Que ódio é esse? Que repulsa é essa? Tem que ficar um contra o outro? Então, eu acho que não é sobre desconstruir os papéis. É sobre realinhar. E tá tudo bem. E a gente amar o lar, não seremos menos produtivas por isso. E às vezes ele também pode fazer uma comida pra você depois Sim. de um dia que você chegou super cansada e tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo certo, né? Vocês se alinhando dentro de um casamento, né? Sim. Tá tudo certo, gente. Uma coisa que você falou sobre educação dos homens, né? Eu acho não, falta muito nas igrejas coisas para homem, cultos para homens, sabe? Porque tem muitos eventos para as mulheres, muitos eventos. Gente, eu fico vendo todo final de semana, por exemplo, tem um evento para mulher. Sim. É tudo que você E imagina. de muita excelência. Sim. Os eventos são bonitos, são bem elaborados. Hoje se fala sobre saúde mental, hoje se fala sobre saúde física. Eu vou em várias conferências com temas muito legais. Mas, de fato, tem uma certa defasagem em relação aos homens quanto a isso. Sim, as mulheres, por exemplo, que são solteiras, se preparando para um casamento, para entrar num casamento, se guardando por vezes, e a gente não vê muito esses assuntos relacionados ao homem, sabe? Que o homem também tem que se preparar, o homem também tem que se guardar, o homem também tem que viver vários outros tipos de coisas, mas parece que é muito voltado para a mulher ser esse produtinho que o homem vai vir e vai. Entendeu? Pois é, né? Você se prepara para alguém que não se preparou para você. Olha Uau. que injusto. Difícil esse assunto. Poxa, muito muito complicado. Mas eu acho que isso tem a ver também com outro estereótipo que foi imposto à mulher. A mulher de oração. Como se o fato da mulher orar, mais ninguém precisasse. O homem não precisa, o jovem não precisa, os filhos não precisam, porque a mulher leva toda a carga espiritual. A mulher sabe edifica a casa, mas o homem tolo também pode destruir. O homem tolo não permite que a mulher seja sábia, porque o homem tolo adoece a mulher. Como a mulher vai ser sábia se ela tem um homem tolo? Então, existe uma sobrecarga em cima das mulheres, né, usando textos soltos, porque esse texto, por exemplo, de Provérbios, ele foi um texto dito por uma mãe que aconselha um filho rei a procurar uma mulher. Então, não é que ela está dizendo que essa mulher ideal existe. Ela está dizendo assim, a mulher que você for procurar, procure ela assim. E aí descreve as características. E aí pegam esse texto e jogam toda uma responsabilidade espiritual sobre a mulher, como se ela tivesse que dar conta de todo um universo, seja ele físico, manter a casa organizada, seja ele financeiro, organizar as finanças, seja ele espiritual, orar por todo mundo, e os homens se reunindo para fazer churrasco. É verdade, meu Deus. É isso mesmo. As mulheres orando, jejuando 50 dias e a reunião dos homens, churrasco. Gente, não tem como. Quando é tudo largado ainda, né? Pega a pra farofa. mulher, ele faz. Então, assim, até que hoje, graças a Deus, a gente está vendo alguns movimentos voltados para homens, né? Que inclusive estão sendo bem criticados, mas que eu particularmente acho super interessante. Eu acho que o homem tem que conversar, tem que falar sobre as suas emoções, tem que trocar, tem que assumir a responsabilidade de sacerdote, de orar, de fazer o culto no lar. Essa coisa de que a mulher governa fez com que as mulheres ficassem com toda a responsabilidade. A mulher está com muita responsabilidade acumulada. Né? A gente tem que orar, a gente tem que ser fitness, a gente não pode ter ponta dupla no cabelo, a gente tem que ter a mesma carga horária de trabalho, ganhar salários maravilhosos. Gente, quem dá conta disso tudo? Ainda ser mãe, ainda cuidar da casa, esposa, fazer tudo. E assumir um ministério.
Isso é loucura, É então... muita coisa. Não dá, não, né? Não tem como. É um fardo maior que você consegue suportar, né? E eu acho Sim. que hoje o Senhor tá quebrando vários tabus na mente de várias mulheres, né? E eu creio nisso. Que assim seja. Em nome de Jesus, né? Você acha que uma mulher cristã, ela precisa abrir mão dos seus sonhos para viver um chamado? Não, porque eu não acho que chamado tem a ver com deixar tudo e só fazer uma função relacionada à igreja, apesar de eu viver isso. Eu acho que isso é extremamente particular. É possível você ter uma amizade com Cristo e não necessariamente fazer alguma coisa vinculado ao ministério. Vou dar aqui um exemplo de Lázaro. A Bíblia chama Lázaro de amigo de Jesus. E Jesus não chamou Lázaro para ser um dos 12. Então você precisa entender o para que Jesus te chamou. Talvez o seu chamado seja você ser uma excelente doutora. Como eu fui pastoreada por um tempo, por uma doutora obstetra, que exerceu a profissão por anos, contava milagres na sala de parto e, ao mesmo tempo, serviu o Senhor na igreja. Então, existe uma ilusão, um pensamento que nós construímos de que assumir o chamado é necessariamente largar todas as outras coisas e fazer alguma coisa que só tem a ver com o altar. Não necessariamente. Eu acho que assumir o chamado é entender o que Deus tem para você. E se alinhar com os seus sonhos pessoais... Amém, glória a Deus. E aí eu lembro de Ana. O sonho de Ana era ter um filho. O chamado dela era gerar um juiz, um sacerdote, um profeta. E o Senhor alinhou. E deu certo. E às vezes não. Às vezes o chamado do Senhor vai dar uma atrapalhada na sua vida pessoal, que foi o caso de Maria. Maria pronta para casar e veio uma gravidez do nada. Mas o Senhor também alinhou, porque falou com José. Então eu acho que cumprir o chamado é entender o que Deus tem especificamente para você. E ser excelente naquilo que Deus tem para você. Se é para ser cabeleireira, seja melhor. Que a sua cadeira seja um lugar de conversão, de cura, de presença. Se é para ser médica, que seja melhor. Se é para ser mãe do lar, cuidar somente da casa, então faça isso com excelência. Crie filhos para o reino. Eu acho que cumprir o chamado é ter a sensibilidade de entender onde Deus te quer e ali ser excelente. No antigo podcast, você compartilhou a sua história, né, do falecido marido e como foi difícil passar por esse processo. E as pessoas te criticaram muito, porque a gente falou de sonhos, né? Você ainda continuou com aquele sonho de ter uma família. Sim. Não ia morrer lá, porque uma pessoa faleceu. Infelizmente, foi uma tragédia que aconteceu, mas Deus ainda tem planos pra você, então tem que continuar. Mas, algum momento você recebeu críticas de tipo, vai casar de novo? Não, foi o contrário. Foi ao contrário? Foi exatamente o contrário. Durante um bom tempo, eu não queria viver a experiência porque eu tinha um pouco de medo, assim, dentro de mim. Eu não sabia como ia ser me relacionar com uma outra pessoa, porque relacionamentos são difíceis, é um grande desafio. E eu tava com medo. Só que todo mundo acha... Todo mundo não, todo mundo é muita gente. Mas muitas pessoas acham que você só é completo se o seu estado civil for casado. E aí eu me lembro que muita gente queria me consolar com a informação de que eu ia casar de novo. Então as pessoas falavam, não, você é muito jovem, você vai casar de novo. E eu falava, gente, ainda que eu case de novo e seja muito feliz, isso não vai fazer o Léo não ter morrido. De qualquer forma, eu perdi o Léo. Uma coisa não substitui a outra, né? O fato de talvez no futuro eu reconstruir esse lado da minha vida e ter uma nova família não vai fazer com que a minha perda sobre ele seja menor. Então, eu fui muito empurrada para este lugar porque existe. Aí a gente volta para a ideia do estereótipo, né? Na cabeça das pessoas, aquela familhinha feliz, né? Quase da margarina antiga, né? Do comercial. Então, eu tinha muito esse empurrão pra... Não, você precisa casar. Principalmente porque eu já pregava, né? E aí, quando eu me recuperei, comecei a me recuperar novamente do luto, eu voltei a ministrar, fui voltando a ministrar, e o altar foi um lugar de cura para mim, sabe? Muitas vezes eu subia no altar chorando e dizendo, Senhor, hoje eu preciso de uma mensagem. E o Senhor falava, entrega, que enquanto você entrega eu te curo. Lembre-se que a palavra é uma espada de 2 gumes. Corte para lá que eu corto em você também. E foi um lugar de muita cura ali, foi um lugar de muita intimidade, foi um lugar onde nasceu o meu livro, porque foi o lugar do devocional. E ali o Senhor foi me curando. Então, muita gente associava o ministério ao casamento. Você tem que casar para te acompanhar. E, de fato, isso aconteceu, né? Eu me casei novamente, meu esposo me acompanha, me abençoa. Mas também tem os desafios de ser casado, que não é fácil ser casado. Um grande desafio ter família. Enfim, né? Mas
É aquilo, né, Isa? Todo mundo te cobra a vida inteira. Você tá namorando, a pessoa pergunta, vai noivar quando? Você fica noiva, vai casar quando? Você casa, vai ter filho quando? Você tem o primeiro, vai ter o segundo quando? É isso, né? Nem casei e o pessoal tá perguntando quando que vai vir o filho. Meu Eu nem Deus. casei, vou casar em setembro. E o pessoal, e aí, vai casar? E vai ter o filho logo? É. Todo mundo só pergunta isso pra mim agora. Eu falo, gente, calma. Nem casei, as pessoas têm muitas expectativas sobre o Sim, nosso futuro, né? sim. As pessoas têm Muitas. muitas expectativas de como será o nosso futuro. E, Carmo, você tá toda arrumada hoje, maravilhosa. Sempre, né? Essa mulher super estilosa. E, por vezes, entrar nesse assunto, assim, de estilo, de ser uma mulher bem vestida. Você acha que tem algum tipo de estilo que a pessoa tem que fazer? Tem algo que dita, tipo, as mulheres cristãs precisam se vestir dessa forma ou não? Porque é o que eu vejo às vezes. Ô, Jesus, vamos lá. Existe a moda cristã. E ela é fragmentada por denominações, por assim dizer, né? A gente consegue perceber um estereótipo em cada lugar, né? Mas eu, particularmente, acho que o parâmetro da mulher cristã é a decência. Se você está decente, amém. Se você está glorificando ao Senhor com a sua roupa, se você não está sendo pedra de tropeço para ninguém, se você está de acordo com aquilo que a Bíblia descreve, amém. Agora, o grande problema é você lidar com o fato de você não ter que cumprir a expectativa do outro. Vou dar aqui um exemplo. Antes de eu aderir às tranças, né, já tem um bom tempo que eu estou de tranças, facilita a minha vida, né? Essa vida de corre-corre. Hoje, por exemplo, estou aqui em São Paulo, amanhã já estou pregando no Rio, a gente vai correndo, então estou sempre arrumada. Mas quando eu deixo o meu cabelo solto, por 2 vezes, 2 igrejas me pediu para ir de cabelo preso. Ah, tem como você vir de cabelo preso? Porque o cabelo é black. E aí eu respondi, eu sempre pergunto sobre roupa, por exemplo, se a igreja prefere saia, não tem problema, eu vou, tudo certo. E aí quando me passaram essa regra do cabelo, as 2 vezes eu fiz a mesma pergunta, falei, então todas as pregadoras que vão na sua igreja prendem o cabelo? Não, então não vou prender, ou não vou. Porque a regra não é sobre a doutrina da igreja, a regra é sobre o meu cabelo, o nome disso é racismo, não vou não. Então, existe uma expectativa do outro que você se encaixe, né? E aí eu acho que não é sobre isso, porque é aí, Isa, que as pessoas estão perdendo a identidade. É aí que tá ficando todo mundo Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe? A gente vê a ponto de, às vezes, a gente olhar uma foto e confundir uma pessoa com a outra. A gente fala, é a fulana? Não, é a ciclana, de tão igual outra pessoa. Que está. Então, eu acho que o parâmetro da mulher é a decência. Se você é colorida, seja. Se você é clean girl, seja. Se você quer um cabelo liso, tenha. Se você quer um cabelo de trança, tenha. Sendo decente, aí as pessoas que lidem com seus preconceitos, paciência. E tem muitas pessoas também que confundem a vaidade com humildade. Tipo assim, não pode se vestir bem porque não é humilde. Gente, tem várias pessoas que confundem muito isso, né? Pensamento tipo assim, não pode ser rico porque Tem que ser humilde, tem que né? ser humilde. As pessoas não entendem muito, acho que o significado de humildade hoje em dia, né? Explica pra gente, explica para os públicos, gente. Na verdade, humildade não é ausência de vaidade. Até porque a gente trata a palavra vaidade somente como pejorativa, mas vaidade tem a ver com autocuidado. Então, você ter um certo nível de vaidade que seja sobre você, para uma mulher casada que seja sobre o marido, que seja sobre um autocuidado mesmo, sobre até mesmo viver em sociedade, porque tem mulheres que partem para um nível de humildade que a higiene fica comprometida. Então, quando eu digo que a humildade não é o excesso da vaidade, é a gente tomar cuidado, sim, com aqueles excessos, né? O excesso, por exemplo, hoje em dia tem muita polêmica das mulheres com as roupas muito coladas, dos procedimentos que praticamente deformam ao invés de colaborar. Tem todo esse debate aí, né? São os excessos. A vida cristã, ela tem a ver com equilíbrio. Então, se você tem uma vaidade que vai estar de acordo com o Espírito Santo e com o equilíbrio, tudo bem, a gente precisa disso. Até porque o corpo é templo do Espírito Santo. E existem algumas máximas no meio cristão que deformam o corpo, como, por exemplo, a ideia de que cristão não bebe, mas come muito.
E aí, quantas pessoas com a gordura comprometida, com a diabetes comprometida, com o colesterol comprometido, porque não tem nenhum tipo de autocuidado. Então, eu acho que a vaidade equilibrada te proporciona um bem-estar. E é tão bom estar bonita, gente. É tão bom se sentir bem com o seu cabelo, com a sua maquiagem. Isso interfere no seu humor, isso interfere na sua entrega. Uma pessoa que está bem consigo mesma consegue viver melhor. Então, quando se defende uma ideia de que eu vou ser humilde, então eu vou ser simplesinha, eu acho que isso é desleixo. Exatamente. Eu vejo até bastante, você tocou no assunto, né, de pessoas que não se cuidam, né, e eu vejo muitos pastores, assim, sabe, muitos pastores que Negligenciar a saúde. negligenciaram a saúde, e isso é um pecado. É um pecado. É um pecado. E é algo que precisa ser falado também, né? Sim. E aí, onde de fato entra a humildade? Quando você não está se arrumando para ostentar, por exemplo, a etiqueta. Quando você não está se arrumando para mostrar que na conferência de mulheres você é que está com a bolsa mais cara. Eu acho que a gente perde a humildade quando para de fazer algo por nós, sabe? Eu não vou à academia porque eu quero ostentar um corpo, eu não uso certas roupas porque eu quero dizer qual é a minha condição financeira. Eu faço porque eu gosto. Eu acho que se você aprende a honrar a Deus, a ser equilibrado e a fazer o que te faz bem por você e pelo seu cônjuge, se você é casada e quer estar ali também apresentável, se você é solteira, quer se preparar também, não sei. Quando a sua motivação é correta, sim, vai ter um coração humilde. Eu acho que a gente perde a humildade quando a gente começa a ter vaidade para propósitos que não seja viver bem e viver o autocuidado. Aí a humildade já foi. Concordo com você. E mulheres que são muito ousadas, sabe? Ousadas que eu falo no sentido bom, assim, de ousada para poder fazer ir pregar, sabe? Porque às vezes tem que ter ousadia também, né? Tem que ter. Porque pra você ter coragem pra pregar numa igreja, assim, você tem que ser ousada, mesmo com medo, você ir. Né? Mas tem mulheres que são ousadas e são, às vezes, mal interpretadas. Tá querendo se achar demais. Sim. Isso aqui lá. O que você acha disso? Eu acho que, de novo, a gente volta no equilíbrio. Hoje existe um incentivo da gente avançar. E amém. Mas o reino dos céus, eu estou aprendendo, e tenho aprendido durante todos esses anos, que você precisa estar disponível e se posicionar. Mas quem te dá o avanço é o Senhor. É o Senhor que te dá o avanço. É o Senhor que te promove. Então, se prepare. Seja corajosa. E aí, falando de coragem, eu me lembro, né, de uma situação muito específica que eu vivi. Eu sou formada em grego, né? Eu fiz letras português-grego na UF. Respeita! E eu comecei a dar aula num seminário, porque eu também sou bacharel em teologia. E aí, eu comecei a dar aulas nos seminários e fui sendo convidada para muitos seminários, porque dominava a língua grega, que é o Novo Testamento, né? A língua do Novo Testamento. E aí, eu fui convidada para um seminário, que o seminário era de uma denominação que juntou todos os pastores, presbíteros e diáconos para fazer uma reciclagem. E aí eles me contrataram porque eu era a única professora de grego que eles acharam. E na entrevista, o pastor que me entrevistou, ele disse assim: menina, eu só tô te contratando porque eu só achei você. Você vai ficar 6 meses para dar panorama do grego. E aí eu fui embora arrasada. Eu falei, meu Deus. Só que eu fui. Coragem, ousadia. Eu orei e o Senhor falou, não, é o tempo, vai lá. E aí eu entrava naquela sala com 40, quase 50 homens, todos que já dirigiam o ministério há anos para dar aula. E no início foi muito difícil, sabe? Eu tinha que ter uma dose de coragem para impostar a voz, para estar ali na frente, para ter essa coragem. E aí eu entrei para ficar 6 meses e fiquei 4 anos. Uau. Peguei várias cadeiras, várias matérias, Novo Testamento, exegese, panorama bíblico, peguei português para pregadores e preguei nas igrejas daqueles pastores todos e foi uma troca maravilhosa, o Senhor fez algo grande. Então sim, tem que ter a coragem, sim, tem que ter a ousadia, mas também precisamos entender que quem promove no reino é o Senhor. E aí eu lembro de Jael. Jael estava em casa, cuidando da vida cotidiana. Um dia Débora, que já exercia o chamado, disse para Baraque falou, né? Eu só vou pra guerra se você for. Ela falou, tudo bem, eu vou pra guerra contigo, mas só por causa disso a honra não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E aí, quando a gente lê aquele texto, em primeira instância, parece que a honra vai ser da própria Débora, né? Porque ela vai pra guerra. Mas a honra não é dela. Deus enviou a promoção de Jael dentro da casa dela. O inimigo entrou na casa de Jael. Jael se posiciona com uma estaca, mata o inimigo e ainda fala, ele tá morto aqui.
Entra aqui, eu venci a guerra. E o nome de Israel é citado até hoje por ter encerrado aquela guerra. Mas quem levou até ela a promoção, porque quando o inimigo entra na casa dela, entra uma promoção também, foi assim que ela ficou conhecida, e a glória veio para ela, porque Deus levou até lá. Então aí eu aprendo várias camadas, sabe? Eu aprendo a ser Débora, que se uma mulher é promovida, eu não deixo de ser, porque quando a gente olha para juíza, a gente lembra mais de Débora do que de Jael. Ela poderia atrair a glória para si, mas soube dividir isso, não apagou ela. E entendo também que o tempo de você ser projetada é determinado por Deus. Então seja disponível, seja ousada, mas não seja demais. Ninguém gosta dos demais, né? Ninguém. E tá uma tal de uma história que no Instagram você entra e aí toda hora você tem que performar, você tem que ir, você tem que falar, você tem que morar em tal lugar. Network, igreja cheia de network. E muitas pessoas se gravam. Eu nunca vi tanto conteúdo cristão na minha vida. Eu nunca vi tanto conteúdo cristão. Pelo menos isso é bom, né? Porque é bom, assim, depende. Depende. Mas é bom, assim, no fato de mais pessoas estarem sendo alcançadas. A palavra de Deus. A gente tem que ver por esse lado também, né? Isso. Mas esse negócio de performar tem alcançado tantos cristãos que quando eu tô em cima de um altar, eu preciso... sei lá, fazer as pessoas chorarem. Eu preciso chorar, não o Espírito Santo. Eu preciso falar palavras de impacto para as pessoas receberem. Eu preciso tantas outras coisas. Sim. E hoje em dia não é mais a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Sou eu que preciso performar. Eu que tenho que criar no chat GPT, eu crio aqui um negocinho, umas palavras, e aí eu vou jogando. O problema disso, que eu acho que deve ser, né, é sustentar depois. Porque hoje, por exemplo, o Senhor disse que eu ia entrar num tempo de aceleração. Eu tenho ministrado muito. Eu fico pensando em quem traz uma performance. Meu Deus do céu, deve ser extremamente cansativo. Porque você lidar com isso, sabe? O tempo todo de você ter essa responsabilidade. Eu, assim, tenho em mente que eu sou a menina do recado, tá? Eu sou do marketing. Eu vou lá, vou pregar e a responsabilidade de convencer do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. E uma coisa que eu aprendi ao longo do meu ministério é que o emocionado não necessariamente é o tocado. Eu já vivi muita experiência, sabe, Isa, de a pessoa tá serinha me olhando com um semblante até difícil de se ler, sabe? No início eu entrava em crise com isso. Quantas ministrações minhas as pessoas só me olhavam assim e eu falava, gente, deve estar muito ruim. E aí, quando eu terminava de pregar, a pessoa falava assim, hoje foi uma das melhores pregações que eu ouvi, porque eu entendi o que você falou. E hoje, de verdade, eu saio com mais contentamento quando o feedback pra mim eu entendi do que eu me emocionei. Porque tem gente que chora, se derrama, rola no chão, mas não entendeu absolutamente nada do que você falou. Quando você pergunta assim, mas e aí, o que você achou da palavra? A pessoa diz assim, foi uma bênção. Porque o máximo que ela entendeu é que foi uma bênção. Então, o culto, ele é racional. É legal que passe pelas nossas emoções, é legal que seja um lugar de extravasar, mas é importante que as pessoas entendam. E hoje a gente vê que as pessoas não estão entendendo porque não está tendo mudança. Se estivesse entendendo, tinha mudança. Né? Hoje o Brasil inteiro é cristão. Então por que o Brasil não parece o reino dos céus? Era para parecer. Né? Já que todo mundo é cristão. Então eu, particularmente hoje, me sinto contente com o resultado de uma pregação que as pessoas entendem, que mexe com o raciocínio, literalmente, do que pura e simplesmente a emoção. É legal. Claro que é legal. Você está pregando e você vê um pessoal vindo contigo, a multidão, aquilo. Mas eu acho que não... Isso não é que seja eventos, mas é esporádico, posso assim dizer, né? O culto cotidiano, ele vai ser um aprendizado consciente, né? Essa pegada de ser sempre conferência, sempre hypado, virar. Gente, isso deve ser extremamente cansativo. E o Espírito Santo, ele trabalha do jeito que ele quer, né? Às vezes ele quer falar na calmaria, às vezes ele quer... Não tem como a gente definir como o Espírito Santo vai agir, né? Ele tem as suas formas, os seus jeitos... E é isso, mas continuando nesse assunto, eu lembrei aqui de uma situação que eu vi lá no Rio de Janeiro. E a gente tem um projeto lá com as crianças, e eu e o Michael, a gente
chegou na comunidade e eu acho, assim, muito engraçado, porque todos os muros da comunidade têm versículo bíblico. Todos os muros e todos os lugares tem todo um versículo bíblico. E você vai andando, tem uma igreja em cada esquina. Em cada esquina. Em cada lugar tem uma igreja. E a gente chegou lá, tinha um traficante com uma arma bem grande. E aí ele tava comprando um pãozinho na padaria, ouvindo um louvor. Vivendo o cotidiano dele. Ouvindo um louvor, Deus proverá. Ele tava ouvindo um louvorzinho, entendeu? E aí, tipo, e isso é muito, assim, como é que fala? Muito presente, né, lá. Muito presente. E aí eu falo, cara, se juntasse todas essas igrejas e assim, realmente, as pessoas vivessem o que tá sendo pregado lá, Rio de Janeiro já estava totalmente diferente. É muito ruim a frase que eu vou utilizar agora, mas é uma realidade. O evangelho popularizou. E em popularizar, empobreceu. Hoje, o que a gente chama de evangelho é um afagar o ego, né? É uma palavra para você viver a semana. É algo que diz respeito sempre sobre você sendo vítima, você nunca é o culpado, você nunca é o digno da cruz. Então, o evangelho do confronto, ele deixou de ser pregado. E aí eu não sou mudado, eu passo a aderir. O evangelho, se a gente olha para umas décadas atrás, ele mudava completamente uma pessoa. Hoje essa pessoa ela não precisa mais mudar, ela só precisa ir aos domingos. Receber uma boa palavra, dar o dízimo para ter o retorno. Então, o evangelho da mudança, o evangelho do confronto, ele está se apagando. E eu acho que isso tem a ver com o fim dos tempos. E isso é tão iminente que é um movimento que acontece muito no meu Instagram. Eu percebo, Isa, que as palavras de exortação, né? Consolação, edificação e exortação. As palavras de exortação, elas têm uma repercussão enorme, porque é como se a pessoa fosse aquela criança que exige limite. Sabe a criança que faz de tudo para chamar a atenção dos pais, porque os pais liberam tudo, não dá atenção, deixa ela fazer o que ela quiser? Eu percebo esse movimento. Então, quando a palavra é de exortação, as pessoas, elas amam. Eu, esses dias, compartilhei um vídeo falando sobre concupiscência e as pessoas contaram seus pecados no comentário. Uau. Então eu percebo uma geração clamando pelo evangelho da correção, da mudança, da transformação. O evangelho que aceita todos, não tudo. Hoje a gente tem um evangelho que aceita tudo. O evangelho nunca aceitou tudo, ele sempre aceitou todos. Então, no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente está vendo isso. Antigamente, né, nas comunidades, o que predominava eram as religiões de matriz africana. Hoje são os evangélicos. Né? O bandido que tira a arma, entra na igreja e entrega o dízimo. Mas que coisa mais bizarra. Mas é real. Então, o evangelho do acolhimento está tomando lugar ao evangelho da mudança, da transformação. E Jesus disse isso para Nicodemos. Ser cristão, seguir a mim, ser um mini eu, requer de você nascer de novo. Se você nasce de novo, você é simplesmente outra criatura. Então, não é dar uma melhoradinha e nem frequentar um lugar no domingo. É literalmente deixar de ser você, porque a sua natureza é pecaminosa, e nascer na natureza de Cristo. Isso, mas está muito longe de ser pregado. E aí popularizou. Hoje você entra numa loja popular e escuta louvor. Você está em ambientes comuns e está tocando esse tipo de música. Pregadores estão nas mídias seculares, cantores também. Mas não está tendo mudança. E isso é muito triste. É engraçado, né? Porque em alguns lugares a pregação do evangelho não pode existir, as pessoas morrem por falar, por ouvir, por ser cristão. E aqui todo mundo quer ser, só não quer viver, né? E é muito engraçado isso. É muito doido o movimento que está acontecendo no Brasil, né? Eu falo, gente, o pessoal tá precisando ir para uns povos não alcançados, sabe? Pois é. Entender alguns tipos de realidades que existem em alguns países. Sim. Para saber, para valorizar o evangelho, para valorizar a Bíblia, que mesmo no Brasil existem lugares que pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Ainda é uma realidade. Ainda é uma realidade, mas assim, as pessoas acham que Jesus é aquele que entrega suas bênçãos, as portas abertas estão orando sobre você, só sua prosperidade, venha que será prosperidade, venha, continue como estás, venha como estás, continue como estás e tá tudo certo. Eu tenho uma teoria, né? Jesus tinha um organograma relacional. Ele alimentou a multidão, curou a multidão, abençoou a multidão, pregou para a multidão e depois falou, podem ir. Ele despediu a multidão também. E aí a gente vê esse movimento de multidões que vem, come do pão multiplicado, come um peixinho, uma cura aqui, uma cura ali, depois vão embora.
Aí depois ele treina 70, envia esses 70 numa missão. Mas convida 12 para sentar à mesa. Desses 12, 11 permanecem. E 3 andavam mais íntimo ainda. Então, eu percebo pessoas que se contentam em ser da multidão, de vez em quando comer um peixinho, ver uma cura e tá tudo certo. Eu vejo pessoas que querem ser dos 70, elas querem trabalhar muito, elas querem ir. Vejo pessoas que querem ser dos 12, mas às vezes dá uma de Judas. E vejo poucos que querem ser um dos 3, Pedro, Tiago e João. Então, eu acho que a gente está perdendo o relacionamento para um evangelho de multidões. E Jesus sempre quis o que ele fez com a mulher samaritana. É legal falar com todo mundo, pregar para todo mundo, mas eu também gosto de sentar com você e falar das suas dores. Vamos conversar sobre água e do nada perguntar sobre marido? Por quê? Porque água é o que você quer, mas marido é o que você precisa, é o lugar onde você precisa de cura. Então eu vou te dar o que você quer, mas também vou trabalhar onde você precisa de cura. As pessoas não querem mais esse encontro, não querem mais intimidade, elas querem ir com a multidão. Ah, multidão ninguém te vê, na igreja escura. Estaciona lá na frente, sai mais cedo. Ninguém te enxerga, tá tudo certo. Recebe a palavra da semana e tá bom. Eu acho que o grande perigo disso é chegar na porta dos céus e ouvir não te conheço, não. Um dia até te vi de longe, mas não sei quem você é. Então, acho que a gente precisa voltar para o evangelho do tete a tete, né? Que confronta, dói, aperta, mas que transforma, cura, liberta e proporciona ver coisas maravilhosas. Voltar o olhar para o devocional. É isso aí. Eu sou defensora do devocional. Que é no devocional que a gente tem encontros com o Senhor. Sim, nesse lugar que a gente não precisa estar. Claro, na igreja o Senhor fala com a gente. Filho. Claro. É muito bom viver naquele lugar. Necessário, inclusive, né? Mas não é só isso. Mas também, o que adianta a gente estar lá sempre e também não ter esse tempo olhando, já ia falar o nome do livro, estando no devocional, né, com o Senhor, tendo o Senhor tem coisas para te revelar no secreto, você só não recebe, só não tem conhecimento das coisas porque você não busca, porque na Bíblia o Senhor fala que ele vai... Ninguém conta segredo para a multidão. Se conta para a multidão já não é mais segredo. Então existem segredos do Senhor que vai ser lá no oculto. Para os amigos dele, Para os né? amigos, ele os vai íntimos. Contar para pessoas que não quer nem saber dele, só fala com ele para pedir. Imagina, imagina se você fala com seu pai e só, oi pai, então me dá isso. Aí outra vez, oi pai, me dá isso. Aí não fala eu te amo, não abraça, não dá um carinho, não faz nada. Aí... Ninguém gosta desse tipo de relação, gosta, né? imagina. Só ser procurado quando precisa, quando há necessidade. Não. Ninguém gosta. Olha aqui, eu tô com 2 joias na mão. Olha, esses livros lindos. Um olhar para o devocional. Eu tenho um desse daqui, maravilhoso. Você precisa... quer apresentar os 2? Apresento. E esse aqui, 7 mulheres teólogas. Aí explica um pouquinho sobre eles. Explico sim. Esse aqui é meu filhinho, meu segundo filho, um olhar para o devocional. Não são mensagens prontas. Todo mundo me pergunta, é uma mensagem por dia? Não. Um olhar para o devocional é baseado em Êxodo 33:7, que é o versículo que diz que Moisés costumava construir uma tenda chamada Tenda do Encontro. E a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés construía a tenda para ir encontrar com o Senhor vinha encontrar com ele. Então não era aquele bora marcar, não. Sabe, bora marcar? Bora marcar que nunca marca? Não, Moisés marcava o encontro. E Deus correspondia. Então, esse livro é um manual que aconteceu na minha vida e que o Senhor me fez copilar de como você startar uma vida devocional, para quê, por quê. E é um livro bem fluido, é um livro que eu fiz questão de ser acessível, simples, do jeito que eu falo, do jeito que eu me comunico. E foi um livro que eu lancei no ano passado e eu adorei, porque eu orei a Deus perguntando para ele, Senhor, que cor? Que cor? E eu falei, acho que eu quero um marrom com bege, é a paleta desse ano, gente. Deus é Deus de detalhes, né? Não. Já tá na moda esse livro aí. Sim. E esse aqui foi um convite que eu recebi da Eunice. Eunice Nascimento, ela é CEO da editora Semente, uma teóloga profunda, excelente, que conecta mulheres pelo mundo. E ela juntou 7 teólogas maravilhosas e cada uma abordou um tema à luz da teologia e também como aquilo funciona na sua vida. Então aqui tem teologia e experiência.
né? Uau. Experiência pessoal. E aí eu falei sobre dor e sofrimento à luz da palavra. Ficou um livro belíssimo, Uau. cheio de testemunho, riquíssimo demais. E os dois você encontra o link lá na minha bio, tanto dos 7 Mulheres Teólogas, quanto um Olhar para o Devocional para você adquirir. Compra aí, gente. Compra. E você também tem um curso, né? Tem um curso sobre devocional, baseado no método chamado OICA, que trabalha observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, como você ler o texto e aplicar no seu dia a dia. Uau. Eu amo abrir as portas para o ensino. Eu acho que é um tempo que a gente precisa. Eu acho que sim, a gente deve estudar, se aprofundar, para fazer com excelência aquilo que o Senhor nos chamou, né? Ah, você, mulher, que não sabe nem por onde começar, se aprofundar na palavra, aí eu te Comece por aconselho. aqui, me segue no Comece Instagram, por aí, olha. YouTuber, todas as redes sociais, que eu sempre disponibilizo conteúdo voltado para esse lugar. E sempre existe um novo tempo do Senhor para sua vida. Verdade. Você deve falar, mas eu não sei falar, eu não sei nem abrir uma Bíblia. Às vezes você é uma nova convertida e não consegue, não entende. Começa a dar os primeiros passos que o Senhor vai mostrar todo o resto do caminho, Sim. né, Carmo? Assim como aconteceu na sua vida, numa fase assim improvável, o Senhor fez você ir lá pro momento do devocional E aí aprender. E aí hoje tá nas nações. E creio que é só o início daquilo que o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus. Carmo, pra gente encerrar, esse podcast tá muito bom, hein? Você já manda pras suas amigas, porque tá incrível. Fala assim, amiga, um conselho aqui pra você. Assiste aqui. Só assiste, não fala mais nada não. Só assiste. E eu quero que você dê uma palavra para mulheres que estão ouvindo. Uma palavra que vier do seu coração. Não vou nem colocar sobre qual tema, mas uma palavra que Deus colocar no seu coração, que tem queimado aí, para essas mulheres receberem. Ai, meu Deus. Tem um texto que rege a minha vida, que é um texto que eu amo muito, que é difícil de pôr em prática, mas que quando a gente entende ele, começa a viver debaixo dele, muda muita coisa, que é Marcos 16:17. Ele diz assim, e estes sinais seguirão aos que creem. E aí descreve os sinais. E quando a gente está parado, a gente é observado. É impossível ser seguido sem movimento. Se você ficar parado e alguém te olhar, só tá te observando. Para você ser seguido, você necessariamente precisa se movimentar. Então, muitas vezes, a gente quer se movimentar quando o milagre chega até a gente, mas o que a palavra nos ensina é exatamente o contrário. Você precisa se movimentar para que os sinais possam te seguir. É você à frente e os sinais atrás. Então, não espere coisas gigantes acontecer. Comece a se movimentar no Senhor, que Ele vai te honrar com os sinais para confirmar que você está na direção certa do chamado dEle. E isso tem regido a minha vida, sabe? O Deus que convoca, o Deus que supre. Então, se o Senhor te convocou nesse tempo, ainda que você sinta que não se encaixa, talvez você olhe para você e não se veja em certos lugares, mas talvez o que Deus queira é fazer com que você seja a primeira, que você seja a pioneira. Então, confie na promessa do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel e saiba que Ele te ama do jeito que você é. E aquilo que precisa melhorar, o Espírito Santo te ajuda. Se é a saúde, vai lá, Ele te ajuda. Se é no intelecto, vai lá, Ele te ajuda. Se é nas emoções, Ele também tem os dons, o fruto para nos fornecer. Você, mulher, é perfeita do jeito que você é. Não se sinta oprimida pelos estereótipos e ocupe o lugar que Deus tem para você. Oh, glória a Deus! Eu recebo essa palavra. Nossa, muito bom, Carmo. Que Deus te abençoe, que você volte pro Rio de Janeiro, assim, em paz, em segurança. E eu tô muito feliz com esse podcast. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Wesley, que veio aqui também. O Wesley tá aí nos bastidores. Sim. Aí, eu sempre acompanhando a amada, né? A varoa. Ele tá sempre aqui, ó. Vamos lá, incentivando. Precisamos de homens que incentivam as mulheres. Glória né? a Deus. Ele poderia falar, não, que isso, vai. Que isso, não, deixa eu. Mas ele tá incentivando o ministério da mulher e que Deus levante mais homens assim, né? Amém. Isa, eu que agradeço. Acho esse espaço extremamente importante. Glória a Deus pela sua vida, por dar voz a todo tipo de mulher. Isso honra o Senhor, porque aqui é um espaço onde a gente é acolhida e é onde a gente faz essa representatividade. Então, muito obrigada. Que o Senhor continue prosperando e fazendo a voz ecoar por muitos lugares. Ah, legal. E você, mulher, que queira indicar uma mulher que para estar aqui sentada nesse lugar, comenta aí o nome dessa mulher, porque a gente Legal.
que a gente quer ouvir histórias, né, de mulheres com Deus. Eu não conheço algumas histórias aí que tá aí nos bastidores. Eu não conheço várias, né? Conheço muitas histórias. Mas você pode comentar e deixar aí as informações. Ah, Isa, eu preciso contar um breve testemunho muito rápido, porque eu já sei que tá encerrando, mas eu acho importante. Ano passado, eu fui fazer missões em Angola, na cidade de Luanda. E aí precisei passar numa loja para comprar um sapato, porque todos os meus sapatos ficaram na missão e eu tinha que ministrar em Luanda. E quando eu entrei em uma das lojas lá no centro de Luanda, uma africana me reconheceu por causa do Ouça Ela. Então, é um podcast que está atravessando o oceano. O nome do Senhor tem sido glorificado. E é isso. A gente está recebendo testemunho de muitos lugares e a gente fica muito feliz, porque é esse o propósito do programa. Não é a gente crescer ou algo do tipo. É que o nome do Senhor, né, seja levado para muitas pessoas, alcance muitas mulheres que precisam tomar decisões, mulheres que precisam se posicionar, mulheres de Deus, mulheres que têm medo de viver o chamado. E aí isso daí é um incentivo para você ir mesmo, né? Então, eu quero que você compartilhe esse podcast. Se inscreva no canal, porque isso ajuda muito. E deixe seu like aí também. Estamos disponíveis no Spotify. Então é só ouvir, colocar o fonezinho, ir pra academia, vai treinar a mulher, cuidar do templo. E aí, ouvindo, ouça ela. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.